Boa noite, meus amados, meus queridos irmãos. Quero cumprimentar cada um de vocês na paz de Jesus Cristo, amém? Vamos abrir aqui no Salmo de número 96. Quem abriu, por favor, fique de pé, para a gente poder ler o Salmo de número 96. O Salmo sobre cantarmos ao Senhor. Salmo de número 96. Quero cumprimentar cada um de vocês na paz de Jesus Cristo, amém? A palavra do Senhor. Vamos abrir aqui no Salmo de número 96. Quem abriu, por favor, fique de pé, para a gente poder ler o Salmo de número 96. Ao Senhor um novo cântico. Cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Cantarmos ao Senhor. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome. Cada dia proclamem a sua salvação. Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, mais temível do que todos os deuses. Todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor estão diante dele, poder e dignidade no seu santuário. Deem ao Senhor, ó família das nações, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome e entrem nos seus átrios trazendo ofertas. Adorem ao Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele todos os habitantes da terra. Digam entre as nações, o Senhor reina. Por isso firme está o mundo e não se abalará, e ele julgará os povos com justiça. Regozijem-se os céus e exultem a terra. Ressoe o mar e tudo o que nele existe. Regozijem-se os campos e tudo o que neles há. Cantem de alegria todas as árvores da floresta. Cantem diante do Senhor, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com sua fidelidade. E ainda de pé, vamos orar ao Senhor. Obrigado, Deus Todo-Poderoso, o Senhor que é digno de toda música, o Senhor que é digno de todo louvor sincero. Que o Senhor abra os nossos olhos, toque, meu Deus, no fundo do nosso coração e nos ajude a perceber pela fé a tua grandeza, Senhor Deus, o quanto és poderoso, o quanto és digno. Ajude, Deus, com que esse canto verdadeiro diante da tua majestade possa ser também um cântico ecoado por todas as outras nações. Ajuda-nos, ó Deus, a partir de onde estamos, da cidade onde o Senhor nos deu para viver, para morar, que através daqui muitas pessoas de muitos outros lugares possam ouvir a tua santa palavra, possam crer, te temer e entender, Deus, que o Senhor vai voltar, vai vir para reinar, Senhor Deus, e exercer justiça. Que o Senhor alimente a nossa esperança e nos livre de toda incredulidade. Que o Senhor nos abençoe essa noite. Esse é o nosso pedido e juntos oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Pode sentar, por favor. Quero chamar aqui o nosso Djalminha. Que através daqui muitas pessoas de muitos outros lugares Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui na casa do Senhor para a respeito da minha vida, posso dizer assim, né? Porque os irmãos todos da igreja todos sabem que eu passei por uma situação. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. E eu lembro que domingo o pastor estava pregando no Salmo 119 e o versículo 11 marca a respeito da minha vida, posso dizer assim, né? Marca muito a minha vida. Porque o versículo 11 do Salmo 119, eu decorei aquele versículo ainda na minha juventude. E aquele versículo é dedicado, digamos, fala para os jovens, né? Do Salmo 119. E eu lembro que quando eu estava lá no hospital, eu decorei aquele versículo
Eu lembrei, Deus me tocava no coração profundamente de eu falar de Cristo para aqueles pecadores, né? Como eu também sou. E Deus me dava uma força que eu não posso entender, né? Que eu sentia aquela força. Eu no leito do hospital, eu quase a ponto de falar de Cristo para aqueles pecadores de morte. Eu lembro que quando eu estava no leito do hospital, eu falava com Deus, eu perguntava, Senhor, por que eu estou aqui? Mas o Senhor tinha um plano de eu estar ali também, não somente para curar aquela doença, mas também para falar de Cristo àquelas pessoas. E eu lembro de pessoas que estavam comigo no leito também do hospital, e eu falava para aquelas pessoas, eu senti o desejo de falar da Bíblia. E o Salmo 119, versículo 11, eu recordo que se eu não tivesse a palavra de Deus escondida aqui no meu coração, eu não tinha uma Bíblia, eu não estava com a Bíblia. Podia até eu ter levado uma Bíblia, mas eu não levei. Mas eu estava com a palavra aqui no coração. E eu lembro que quando eu estava no leito do hospital, ali sentindo dores e muito deprimido, mas Deus me dava aquela força e eu olhava para as pessoas e eu apontava com o dedo. Eu dizia, pessoal, vocês sabem que Deus ama vocês? Aí eu citava João 3,16. Eu citava João 3,16 e eu começava a explicar, né, o significado do versículo e foi muito maravilhoso. Eu senti muito Deus me tocando ali. E eu lembro de um dia que eu estava lá no leito e eu estava evangelizando aqueles amigos e as pessoas que chegavam ali. E eu me lembro que chegou uma turma de pessoas, quase que visitante não, pessoa que trabalha no hospital. E eu me lembro que quando eu estava ali falando de Cristo para aquelas pessoas, aí uma das moças que vinha no grupo falou disso, olha que bonitinho, pregando a palavra de Deus, né? Então isso me deixava muito sensibilizado, porque eu estava com aquela força, com aquela fé de falar de Deus para aquelas pessoas. E lamentavelmente eu vi pessoas também que estavam hospitalizadas comigo, que foi embora. Mas eu falei de Cristo para aquelas pessoas. Eu dizia, só Jesus Cristo salva. Você precisa crer nele, né, para ter salvação. E eu falava muito para aquelas pessoas. E eu estava hospitalizado também junto com um cidadão lá aqui do lugarzinho aqui que vai para o Camusim. E ele também era um senhor de idade, tinha 82 anos, ele era mais velho do que eu. E aquele homem, Deus me deu tanta sabedoria para me falar com aquele homem. E infelizmente, quando eu comecei a falar com ele citou nome de crente, citou até nome de pastor. Ele me perguntou, disse, mas você não é daqueles que namora com as irmãzinhas da igreja, não? Eu disse, graças a Deus que não. Eu posso falar para o senhor com toda sinceridade que eu sou fiel à minha esposa, né? Eu só tenho uma esposa e graças a Deus até hoje eu sou fiel a ela. E então falando assim para ele começou a me ouvir. Mas ele era uma pessoa que, né, como católico, ele tinha muita assim incredulidade e falava de Nossa Senhora,
e São Francisco, e outros santos lá que eles conhecem, né? Então, e ele dizia assim, seu Sebastião, se Deus quiser, às vezes falava em Deus, né? Mas ele disse, se Deus quiser, Nossa Senhora e São Francisco, e fazer uma salada, né? Nós vamos sair daqui brevemente. Aí eu comecei a falar para ele, o senhor sabe quem é São Francisco? Você conhece São Francisco? Ele disse, não, conheço não. Eu disse, pois eu conheço um pouco da história de São Francisco e comecei a explicar para ele. Eu disse, eu não sei, eu não posso julgar que até que ele não seja salvo, né? Mas ele não é o Salvador. E eu falava para ele, olha, o Salvador é Jesus Cristo, e eu citava aquele versículo lá de 1 Timóteo, se não estou enganado, que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, e o qual é Jesus Cristo o homem. Para ele, segurava essa palavra disse, eu não sei, eu não posso julgar coragem, e eu ia evangelizando ele, seja salvo, né? Mas ele não é o Salvador. E eu falava para ele, olha, o Salvador é Jesus Cristo, ele me escutava, né? E ele me admirou. E então, ele até foi embora, lá para a cidade dele, um só mediador entre Deus e os homens. E eu falei com ele agora Jesus Cristo eu não sei, eu não posso. Quando ele falou mal de crente, julgar coragem, e eu ia evangelizar ele, seja salvo, né? Mas ele não conhece o pastor, e eu falava lá da sua cidade, graças a Deus, ele admira ele, ele é uma pessoa que admirou a palavra de Deus, e então eu desconheço. Ele até foi embora, ele foi embora lá para a cidade dele, só mediador de Deus e os homens, e eu falei com ele agora eu não sei, eu não mais sabia, ele falou mal de crente, julgar, explicação da palavra de Deus, né? Se o senhor não está convicto do que tem ouvido a respeito de mim. Então, ele foi embora, até eu pensava que ele tinha morrido, porque depois eu liguei para o hospital, ele tinha tido um derrame, botou sangue pela boca, pelos ouvidos, né? E então, ele escapou. Deus concedeu que ele escapou, e eu liguei agora, agora há poucos dias eu liguei para ele, que eu fiquei com o telefone dele, e então ele falou para mim que estava bem, perguntou por mim também. Eu digo, eu estou muito bem, graças a Deus. E ele falou disse, seu Sebastião, eu estou chegando da igreja agora, que eu tenho uma filha que também é da igreja. Aí eu disse, muito bem, né? Então isso deixa a gente muito sensibilizado a respeito da palavra de Deus. Então, meus irmãos, eu posso dizer também e agradecer muito a Deus, porque eu lembro de momento muito deprimido que eu passei lá no hospital. Eu não podia levantar da cama, eu estava numa situação tão deprimida. E então, mas mesmo deitado na cama, eu não deixava de falar do Evangelho para aquelas pessoas. E interessante também que eu fui mudado para 5 setores do hospital. Eu até perguntava, às vezes eu orava e eu perguntava, Senhor, por que eu sou tão mudado e os outros não? Né? E em vez de quando chegava um enfermeiro, aí dizia para mim, seu Sebastião, você vai mudar para o setor fulano de tal. Eu disse, tá certo. E quando eu chegava lá, eu chegava logo porque eu olhava para as pessoas, eu via a necessidade daquelas pessoas ouvir de Deus, e eu começava a falar do Evangelho, né? Eu citava o versículo e chamava a atenção das pessoas. Então foi assim que Deus me usou muito naquele hospital, e me resta agradecer muito a Deus de eu ter me recuperado. Eu me lembro que quando eu estava sentindo mesmo aquele impacto do vírus no meu pulmão, e eu pensava, eu perguntei a Deus, será que eu vou sair daqui num caixão direto para o cemitério, né? E eu acho que a minha família também ficaram muito assim, um pouco, porque nós sabemos que nós, seres humanos, a gente sempre pensa também negativo, né? E da nossa rua,
teve duas mulheres duas vizinhas que morreram, e eu acho que o pessoal, eu penso assim, que o pessoal também pensava assim, talvez o caixão do seu Sebastião também está passando por aqui, né? E graças a Deus, Deus me deu essa vitória. Eu não sei quantos anos ele me deu, né? Mas eu pedi, Senhor, se for a tua vontade, né? Então faz esse milagre na minha vida, que eu possa me recuperar dessa doença, porque eu vi pessoas também que hospitalizadas comigo, que foi embora, morreu, né? E ali a gente podia ver aquela situação tão difícil ali no hospital. Ninguém tinha companhia, né? Só podia entrar os doutores, os enfermeiros, mas eles também não podiam, eles também não ligavam muito de dar alimentação na boca do paciente. Então, né? E eu vi pessoas lá que não se alimentavam e também deixavam a comida da pessoa ali e ia embora. Se a pessoa não comesse, ele jogava no lixo. E eu pensava assim, se essa pessoa tivesse uma pessoa aqui, uma pessoa da família, ia ajudar ele, dar comida na boca, né? E ajudava ele. E eu me lembro que aquele senhor que estava lá no nosso quarto que eu estava, que tinha 4 pacientes, ele foi esse homem que não se alimentava foi um dos que morreu. E a gente pensa muito, né, na morte, naquele momento que a gente está assim, numa situação daquela, a gente pensa na morte, viu? Eu pensava na morte, né? Só que quando eu pensava na morte, eu sabia também que se o Senhor me chamasse, eu tinha minha certeza da salvação, né? Que está baseado em João 3,16 também, né? Que quem crê tem a vida eterna. Esse versículo, João 3,16, eu também decorei ele. Ainda eu não tinha aceitado Jesus Cristo como meu Salvador, eu decorei esse versículo, né? E também o versículo do Salmo 119, versículo 11, né? Eu decorei também muito cedo. E essa palavra está guardada aqui no meu coração. E eu lamento se algum irmão não tem a palavra de Deus guardada no coração, né? Porque nós temos que guardar. O salmista Davi diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando a palavra está aqui, meus irmãos, quando o nosso inimigo, Satanás, chega, né, iludindo, a palavra está aqui para também responder, né, como o Senhor Jesus Cristo, né, repreendeu Satanás, né, que adorasse somente a Deus, né, e o Satanás queria ser adorado por Jesus Cristo, né? Então, meus irmãos, é muito bom a gente examinar a palavra de Deus. Eu admiro muito o pastor Miguel, que ele tem dado esse incentivo a todos nós de ler a palavra de Deus. E eu gostaria de dizer que a palavra de Deus é o alimento espiritual para cada crente. Se você não se alimenta da palavra, você vai ficar deprimido, você vai ficar fraco, né? Porque você não está se alimentando. É como o alimento cotidiano. O alimento cotidiano você tem que, quando amanhece o dia, já é a esposa ou você mesmo fazendo o café e o pão, e mais tarde merenda, almoço, e assim vai, né? Para você poder estar firme, para você estar com possibilidade de reagir. Assim é a palavra de Deus. Quando nós não se alimentamos da palavra de Deus, a gente começa a enfraquecer espiritualmente. E é na hora que o nosso inimigo chega para derribar o crente que está fraco, com precisão de guardar a palavra de Deus no coração. Então, meus irmãos, esse foi o meu testemunho e eu agradeço muito a Deus de estar aqui junto com os irmãos, de não ter partido, né, que eu podia também
porque nós sabemos que nós não vamos ficar aqui para semente, a minha mãe dizia para semente, né? Então, eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade de estar aqui, de falar desse pouco para os irmãos. E eu lembro também de um momento que eu estava lá, no primeiro dia que eu entrei lá no regional, eu me lembro que eu estava sentindo que o vírus estava aqui no meu pulmão, e eu me lembro que eu coloquei a mão aqui no peito e eu orava ao Senhor, e eu repreendi aquele vírus que estava vivo aqui, né? E eu me senti que naquele dia eu comecei a sentir melhor, e os médicos também acertando com os medicamentos que me deram. E uma coisa que eu lembro e quero dizer para cada irmão, nós não devemos confiar no homem. A palavra de Deus afirma que nós não devemos confiar no homem. Mesmo que um médico estudou muito para tratar de um paciente, mas nós sabemos que o homem pode errar. E eu tinha muito medo de um erro médico, um medicamento. Graças a Deus que quando eles chegaram lá, eles conversaram comigo, perguntaram se eu tinha alergia a algum remédio. Eu disse, olha, eu tenho alergia a bezetacil e penicilina. E teve algum paciente que eles botavam até na cama, botavam assim na frente da cama, botava um edital ali dizendo que essa pessoa não podia tomar um remédio, né? Então, isso foi muito bom. Mas mesmo assim, a gente tem medo de um medicamento que não dê certo, porque o medicamento também pode fazer a pessoa morrer também, né? Então, meus irmãos, foi isso. Foi isso. A gente, no momento, não lembra tudo, né? Mas foi uma passagem que eu perguntava a Deus, por que eu estou aqui? Né? Mas teve uma finalidade também, que foi pregar o Evangelho, falar de Cristo para muitas pessoas. Eu deixei a semente semeada, como o pastor pregou aqui, né, também a respeito da semente, da semeadura. Né? Como ele falou no meu nome, que eu semeei muita semente mesmo. Eu plantei, fui plantador de roça, e essa noite eu sonhei plantando. Né? Então, já terminou aqui meu tempo. O pastor disse que se eu passasse do tempo, ele me tomava o microfone. Então, eu vou parar. Boa noite a todos vocês. Quero cumprimentá-los na paz de Jesus Cristo. Amém? Quero pedir para que cada um que está com a Bíblia aí possa encontrar 2 Timóteo, capítulo de número 1. 2 Timóteo, capítulo de número 1. Você que encontrou, estou aqui em 2 Timóteo, capítulo de número 1. Quero ler aqui a partir do versículo de número 15, tá bom? 1, versículo 15. E você que encontrou pode ficar sentado mesmo, mas peço para que você ore comigo antes da gente poder ler junto. Já pedi para que Deus fale de modo muito claro a cada um de nós por meio dessa leitura da palavra do Senhor, tá bom? Estou em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo número 15. Você que encontrou, feche os seus olhos, vamos orar agora. Altíssimo Senhor, é bom ouvirmos a Tua palavra, é bom ouvirmos, ó Deus, o que o Senhor tem para dizer e também ouvir dos outros irmãos o que o Senhor tem feito na vida de cada um. Acabamos de ouvir aqui a experiência do nosso amado irmão Sebastião do Carmo, sobre o que o Senhor tem feito através da vida dele, na vida dele, nesses últimos tempos para cá. Oramos agora para que o Senhor fale claramente, por favor, meu Deus, se há alguma sujeira, meu Deus, em nossos ouvidos, de modo espiritual, que o Senhor tire. Se há
alguma coisa que atrapalhe, Senhor Deus, nós recebermos a Tua palavra, que o Senhor possa tirar, por favor. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, abre o nosso coração, para que a Tua voz, a Tua palavra encontre lugar aqui em cada um de nós. Que o Teu nome, ó Deus, seja glorificado mais uma noite, ó Pai, que Cristo seja anunciado, meu Deus, poderosamente essa noite e que também o Teu Espírito Santo possa aplicar a Tua santa palavra, meu Deus, de um modo que frutifique, por favor. Oramos e cremos que o Senhor nos ouve, pois oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus irmãos, há algum tempo atrás, na verdade desde julho, no finalzinho de junho, início de julho, eu terminei a minha primeira tacada, viu, Djalma, de experiência com a palavra de Deus. Um ano inteiro eu fiz aí em 5 meses, mas ouvindo. Fiquei ouvindo de janeiro, aí chegou ali o dia 26 de junho, terminei a Bíblia inteira, E aí eu decidi ler as pastorais, ou seja, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Fui lendo e tenho lido algumas vezes de lá até aqui e também já emendei outra tacada ouvindo a palavra do Senhor. E nesses encontros que eu tive aqui com as cartas pastorais, alguns textos me saltaram aos olhos, alguns textos aqui falaram grandemente ao meu coração. Obrigado, meu amado irmão Teni. E eu quero compartilhar também um deles com vocês, tá certo? 1 Timóteo capítulo 1, diz assim no verso 15: Você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Ao contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Conceda-lhe o Senhor que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Meus amados irmãos, se você tem aí um caderninho e gosta de anotar aí a pregação, o título da mensagem de hoje é, na verdade, uma pergunta: do que um missionário precisa? Guarda isso aí, viu, irmã Ivoneide? Guarda essa pergunta no seu coração. Do que um missionário precisa? A gente sabe que muitas coisas são necessárias, mas eu quero destacar pelo menos uma coisa essa noite. Vamos lá. E eu quero já não demorar muito para mostrar para vocês, mediante a leitura e a compreensão desse texto aqui, que as pessoas, é o que nós veremos hoje, viu, irmã Rosiele? As pessoas são importantes. Se isso é verdade, eu creio e eu acredito também que você percebe da mesma forma, do mesmo modo. O missionário precisa de gente. E essa já é a resposta. Do que o missionário precisa? O missionário precisa de gente, tá bom? Olha só, lembrem, não esqueçam, por favor, que Paulo está escrevendo sua última carta. Daqui ele não escapa, viu, irmãos? Ele morre e tinha muito bem na sua cabeça esse fato. Ele iria morrer. A carta tem alguns vestígios de que ele sabe que está chegando pertinho do final da vida e está escrevendo aqui uma carta para o seu amado irmão e também filho Timóteo, uma carta que serve principalmente como encorajamento para que ele continue a obra do Senhor, para que não desista, para que cumpra o ministério. Timóteo, comparado com Paulo, era um jovem ainda, e Paulo, já velho de idade, mas muito mais marcado, não pelas rugas, mas pelas cicatrizes, as cicatrizes literais, viu? Homem de dores, muita peia, muita chicotada, muita lapada, muito apedrejamento. Então, uma carcaça aqui deteriorada também pelas lapadas que a vida o deu. E olha só, ele vai dizer aqui no verso 15, como eu já li para vocês, olha, eu vou ler novamente. Você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. João, ele, ali por intermédio do Senhor Jesus Cristo, escreve 7 cartas ali que estão registradas no último livro da Bíblia, Apocalipse. E são as 7 cartas às igrejas da Ásia. E na Ásia
o apóstolo Paulo teve um ministério muito forte. E o grande destaque ali de todas as igrejas da Ásia é a igreja de Éfeso. Éfeso foi o lugar onde Paulo passou mais tempo de plantação de igreja. 3 anos ao todo. 3 anos. Uma igreja onde Paulo investiu muito do seu suor, muito de sofrimento, muita dificuldade. E foi uma igreja que foi muito bem estabelecida pelo Senhor por intermédio do apóstolo Paulo. E o que é que nós temos aqui? Velho, preso, e ele está dizendo que todos da Ásia o abandonaram. É muita ingratidão, você não acha, Djalma? É muita ingratidão. Eu já quero dar uma dica para vocês. A ingratidão, muitas vezes, ela é inconsciente. Ou seja, quando eu muitas vezes sou ingrato, eu não sou ingrato querendo. Eu não sou ingrato querendo. Rapaz, eu vou dar uma distratada aqui federal no irmão Caetano dos Santos. Eu vou dar um gelo aqui bem bravo no irmão Caetano. Não é. Na maioria das vezes, a ingratidão não é uma coisa que eu planejo para fazer contra. Muitas vezes a ingratidão é simplesmente o não se importar. Não considerar. O Djalma, por exemplo, suponhamos que tem uma história linda na minha vida, marcas incríveis na minha vida, e eu não penso, eu não faço um exercício de lembrar daquilo que as pessoas fizeram na minha vida, e então eu esqueço. A irmã Gracinha, quem é a irmã Gracinha? Quem é? Tu lembra da Yarla 2020? Yarla. Oxe, irmãos, a nossa cabeça não cabe tudo. Nós não temos uma memória perfeita. A gente só vai lembrar, preste atenção, a gente só vai lembrar daquilo que a gente lembra dia após dia. Se não, cai no esquecimento. E parece que o apóstolo Paulo caiu no esquecimento das cidades da Ásia. E ele está preso, e o que é que ele fala? Você sabe que todos da província da Ásia me abandonaram. Pior ainda do que não levar em consideração. Aí sim, o abandono é uma coisa doída. Como diz nosso querido irmão Osete, é judiado. É quando o coração fica machucado, e o apóstolo Paulo, ele tem plena noção disso, e eu não sei o quanto isso pode doer. Mas eu tenho certeza que no meu coração doeria bastante. A ingratidão, meus amados irmãos, é quando não lembramos o bem que as pessoas fazem com a gente. E sabe o que é o oposto de ingratidão? Eu não vou dizer gratidão. Existe uma forma diferente onde a gente não se lembra daquilo que as pessoas fazem conosco de bom. A gente lembra daquilo que as pessoas fazem de ruim conosco. E aí, em vez de gratidão, o que é que você tem? Você tem mágoa, ressentimento, rancor. Eu faço então uma pergunta para vocês. A igreja da Ásia, as igrejas daquela região da Ásia foram ingratas com o apóstolo Paulo. Mas aí vem a pergunta para vocês. Será que Paulo tem ressentimento, rancor, mágoa para com aquelas igrejas? Prestem atenção. Ser ferido é uma coisa. Se sentir ferido por muito e muito tempo é outra coisa. E tem gente que parece que gosta. Há 10 anos me deu uma distratada ali na porta e fica remoendo, fica se alimentando de coisas que aconteceu há 10 anos. Que a fulana me distratou. Que eu me lembro que naquele dia a irmã Rosa passou por mim e me distratou. Aí passa 15 anos com mágoa da irmã Rosa. Já pensou um negócio desse? Todos nós somos pecadores. Todos nós não valemos muita coisa não, viu? Você não vale muita coisa não. E se a gente ficar remoendo todo o mal que as pessoas fazem conosco, onde é que o nosso coração vai parar? Não vai parar longe não, irmãos. Porque o rancor é um peso. Porque o ressentimento é pesado nas nossas costas. Quem cultiva memórias ruins não tem prontidão para o louvor. Tem, irmã Dulce? Duvido, dificilmente. Uma pessoa que está cultivando o coração, trazendo lembranças ruins para o coração, consegue evangelizar, por exemplo? Lá consegue, irmãos. A gente fala do quê? O coração está cheio. Rancor, ressentimento é espaçoso, viu? Parece aqueles primos que vêm, que são cara de pau e já chega na nossa casa, já bota logo o pé no sofá
e já abre o Del Rio que está no congelador, né? Cara de pau. Então, o ressentimento, ele é cara de pau e ele ocupa um grande lugar no nosso coração. Digo para vocês, o apóstolo Paulo não tinha ressentimento. Ele fazia de tudo para não guardar rancor. Porque uma coisa é saber do mal que fizeram. Outra coisa é ficar revisitando e nutrindo um ódio por aquilo ali. Gente, crente maduro não fica exercitando o coração em outras coisas a não ser a fé, o amor e a esperança. Podemos até ficar tentados. Aí o que é que a gente faz? A irmã Rosiele me distratou, foi covarde, me feriu. Fale com o papai, confesse para o papai, deixa lá e siga a sua vida. Se lembre do bem que fizeram a você, não do mal. Não do mal. Se for para lembrar do mal que é feito, lembre do mal que você faz na vida das pessoas. Exatamente. Se lembre que é para você confessar, se arrepender e depois disso, vida que segue, bola para frente. Abandonaram, inclusive o apóstolo Paulo cita aí, Fígelo e Hermógenes. Olha só, o abandono dói. O abandono dói. E eu não sei como é que a idade, se o Senhor me abençoar em muitos anos e Jesus não voltar logo, eu não sei como é que será esse abandono, mas eu já digo para vocês, viu? Abandono dói. Imagina, baiano, quantas caronas você já não deu para os miseráveis universitários, hein? Aí daqui a pouco ficam tudo rico, né? Aí você sem carro não param para lhe dar carona? Pode ser que aconteça, não pode não, Tani? O que é que você vai esperar de pecadores? Sabe o que é que eu espero de pecadores? Adivinha? Pecado, meu filho. E se a gente não esperar pecado de pecadores, a gente começa a pintar uma igrejinha perfeita, onde a gente vai esperar dos outros perfeccionismo, mas isso nem a gente tem para oferecer para as pessoas. Por que você está esperando, então, dos outros aquilo que você mesmo não dá? Ele diz, Fígelo e Hermógenes, ele está dizendo aqui, o abandono dói. Mas olha o que é que continua o verso 16. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Os amigos servem grandemente, meus amados irmãos, que isso é muito importante. Já vimos que pessoas são importantes, missionários precisam de gente, já vimos que o abandono dói, e agora estamos vendo aqui que os amigos servem grandemente. Onde é que você se lembra desse nome, Onesíforo, em outro lugar da Bíblia? Aí a gente coça a cabeça com muita dificuldade e ainda arrisca mais uma passagem. Mas não é a pessoa mais famosa da Bíblia, Onesíforo. E com certeza, Yarla, não tinha a envergadura intelectual que o apóstolo Paulo tinha. Certamente não era dotado com os talentos que o próprio apóstolo Paulo tinha. Mas um desconhecido, um aparente Zé Ninguém, serviu, auxiliou e animou o apóstolo Paulo. Os amigos servem grandemente quando reanimam. Onesíforo foi, irmã Ivoneide, uma das pessoas usadas por Deus para reanimar o coração do apóstolo Paulo. Os amigos servem grandemente quando não se envergonham dos outros. E os amigos servem grandemente quando procuram e quando encontram. Mais ainda, quando servem. Olha aí o que é que o apóstolo Paulo fala, verso 17. Ao contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Olha que legal. Esse homem, quase que desconhecido para nós, Onesíforo, reanimou o coração do apóstolo Paulo. Não se envergonhou, porque o apóstolo Paulo foi para Roma, não para turistar, viu? Não foi para conhecer a cidade, foi preso. Ele foi escoltado pelos outros soldados. E aí, irmãos? Visitar um doente no hospital é uma coisa, né? Tem aí uns amados aí maravilhosos, né? As irmãs maravilhosas, irmã Dulce, irmã Miriam, irmã Ivoneide, Djalma. Esses amados aí, o povo está doente, corre para o hospital. Irmãos, pense como é difícil para mim. O Djalma visita até gente que ele não conhece, junto com a irmã Dulce.
A Miriam já teve casos que a fulana, amiga da outra, vizinha de não sei das quantas, que estava doente, aí a Miriam foi lá. Foi lá para visitar. Irmãos, eu chego para visitar, irmãos, eu volto assim, ó, murcho. Por quê? Porque parece que para esses irmãos Deus está dando o dom do encorajamento. O dom de reanimar os outros. E cada um tem uma habilidade que o próprio Espírito Santo dá para que o nome do Senhor seja glorificado e para que os outros possam ter uma vida melhorada. Eu, quando passei pelas minhas diversas cirurgias, a primeira delas no ano de 2007, eu acordei da anestesia e quem sabe, né? Quando você acorda de anestesia, você acorda muito doido, viu, irmãos? Aí treme o pé, né? Treme a boca. É uma situação terrível você voltar ali da anestesia. Aí eu voltando da anestesia, né? Morrendo de frio, com um cobertor, um edredom aqui até a minha boca. Aí eu olho para a janelinha, aquelas janelinhas assim quadradinhas ou meio redondinhas, não me lembro ao certo. E quando eu olhei, tinha uns 5 amigos lá, irmãos, da igreja. Tudo assim, ó, tudo molequinho, tudo jovem, com a minha idade na época. Fiquei tão feliz. Foram fazer o quê? Foram me dar remédio? Não. Foram pagar a minha estadia no hospital? Também não. Foram levar roupa, comida? Também não, porque roupa, comida o hospital dava. Foram fazer o quê, irmãos? Foram me ensinar a Bíblia? Também não. Foram para quê? Para me ver. E ainda que isso seja simples, para o coração é muito. Faz sentido isso, Djalma, que eu estou dizendo? Faz sentido, Miriam? É muito. É muito. E aí a pessoa nem sabe muito bem como lidar, mas sabe que isso é coisa boa, é maravilhoso, né? Onesíforo serviu ao apóstolo Paulo. Minha gente, é isso. Gutenberg, se o sermão acabasse aqui, estava bom, já podia voltar para casa, não seria prejuízo. Agora, eu não quero me contentar em ficar apenas aqui, eu quero poder trazer aqui algumas coisas que podemos aprender com esse pequeno relato que o apóstolo Paulo faz a Timóteo e algumas lições, alguns desafios que podemos trazer aqui, compartilhar aqui com vocês. Em primeiro lugar, meus amados irmãos, olha as lições que eu retiro aqui do texto e compartilho com vocês. A obra missionária é feita pelos discípulos. E é bom que a gente pense nisso e fique falando, repetindo várias vezes, porque a gente sempre olha para o missionário como uma figura singular, como uma figura única. Mas a gente precisa entender que a obra missionária é feita não pelo missionário, não por não pelo cara que se garante, não pelo cara que tem a mentalidade, né, grande, um coração fervoroso, eloquente como o apóstolo Paulo. A obra missionária é feita pelos discípulos. E é verdade que nem todos são Paulo. Nem todos são Paulo. Pense na obra missionária como um time de vôlei, por exemplo. Eu entendo quase nada de vôlei, mas já assisti muitas partidas da seleção brasileira no vôlei. Peguei muitos jogos ali do Bernardinho enlouquecendo, né? Arrancando assim um cabelo, gritando com o povo, e aquelas vitórias maravilhosas do Brasil, seja nas Olimpíadas, seja no Mundial de Vôlei. Sabe o que é que eu sei? Nem todos são chamados para fazer ponto. Tem um cabrinha que nem é tão alto quanto os outros, nem é tão forte como os outros, fica lá atrás. Às vezes tem até uma roupinha diferente. Como é que é o nome desse cabra? Como é que é, baiano? É o líbero. Fica lá atrás, não faz ponto, não faz nada. Mas faz o quê? Defende. Tem um que faz só serve para levantar a bola para os outros. Tem um que serve só para levantar os outros, para os outros brilharem. Já pensou um negócio desse? Aí quem fica conhecido não é o cara que levanta, é o cara que faz o ataque, que marca o ponto. Entende isso? Pense na obra missionária como um time de vôlei. Cada um de nós tem um espaço. Cada um de nós tem uma habilidade específica para que o time inteiro vença. Então não esqueça, não é o missionário. Tire isso da sua cabeça, por favor. A obra missionária é feita pelos discípulos. Segundo lugar, o sustento financeiro para o missionário, comparado com as outras necessidades, eu quero dizer para vocês, não é a maior necessidade do missionário. De modo mais resumido,
A contribuição financeira não é a coisa mais importante na obra missionária. Viu? Grave isso também, por favor. Dar dinheiro é fácil. Dar de si mesmo é mais difícil. Dar dinheiro, irmão, se você tem uma conta aí, já programa na conta, dia 5, já vai o sustento para o missionário fulano de tal, e eu não tenho necessariamente um vínculo afetivo com o missionário. Às vezes, dar uma quantia mensal para o missionário é mais fácil do que ligar, suponhamos, uma vez por mês para o missionário. Saber como o cara está. Conversar como quem não quer nada. Brincar. E coisas do tipo. Sustento financeiro não é tudo. Por favor, não esqueça disso. Terceira lição que eu compartilho com vocês. A solidão padece a alma. E o missionário, irmãos, no campo, ele é uma pessoa que é muito visada pelo inimigo. São muitos ataques contra a vida do missionário, contra a família do missionário. Para quê? Para enfraquecer o cara, para fazer de tudo para que o cara pare, para que o cara desista, para que o cara chute o pau da barraca, chute o balde, jogue a toalha e saia de mansinho. São muitos ataques sentimentais, emocionais, físicos. São muitas pressões. E aí, irmãos, quando a pessoa está no campo da linha da frente, do campo de batalha, lá na linha da frente, sendo o primeiro a ouvir os tiros, o primeiro a ser machucado, o primeiro a abrir o terreno, é uma pessoa que merece muito da nossa ajuda. E aí, quando você fala assim, ó, fulano, estou orando por você. Eita, irmão, seu negócio é bênção, viu? Porque pense numa ajuda maravilhosa. Eu já passei por diversas experiências, mais ou menos assim, ó. Já cheguei aqui no culto, semana, leitura bíblica, buscando ao Senhor, louvando, aquele contato, quebrantamento, intercessão, e pedindo, Deus, fala com a igreja, Senhor, me dá uma pregação, e eu já cheguei no domingo. E aí eu chego, o Gutenberg está na porta como ele está, dou um abraço no Gutenberg, ora, Gutenberg. Ora que o negócio está brabo hoje, não sei nem o que é que eu vou pregar, não. Com a experiência, o Gutenberg já ria quando isso acontecia. Ria, né? Aí o Gutenberg dizia, eita, hoje é que vai ser poder, pastor. Hoje que é poder. Quando o baiano, quero chamar aqui o pastor Miguel à frente, aí dava aqui o microfone, né? Para mim, aí eu cochichava no ouvido dele, ora por mim, tu orou por mim já, miserável, hoje? Pois ora, porque eu não sei o que é que eu vou pregar, não. Não porque o pregador não estava lendo a Bíblia. Não porque o pregador passou a semana toda em pecado ou então enrolando. Mas porque tem dia, irmãos, que eu não sei. Tenho muita coisa para pregar. Eu quero saber o que é que o Senhor quer falar para a igreja. Porque aqui não é trabalho de faculdade, que eu pesquiso umas coisinhas e falo para vocês e depois ganho ponto, né? Pregação, irmãos, mexe não é só com isso aqui não, mexe com as entranhas, mexe com o coração. Você perde os cabelos. Sabia disso? Aí você fica naquela, Senhor, o que é que o irmão Sebastião está precisando ouvir? O que é que a irmã Dulce está precisando ouvir? Estou sentindo o olhar da irmã Dulce tão distante, Senhor. Tem misericórdia. O que é que está acontecendo com a irmã Orquídea, Senhor? A irmã Orquídea está bem pertinho de mim, eu estou falando com ela, parece que ela está lá na Coab 3, já subindo a Meruoca, lá no Renato Parente. Irmã Orquídea. Senhor, como é que deve estar a Ozeládia? Senhor, como é que deve estar a Yayarla, hein? Será que a Yayarla está cansada? Será que ela está doida para dar um chute no Farias Brito? A Yayarla fala, Deus me livre, né, pastor? Né? Como é que deve estar? O Carlinhos? Será que o Carlinhos está com muita conta para pagar? Os filhos aí tudo doente? Como é que deve estar? Senhor, fala esse povo, Senhor. Que não seja simplesmente o que eu quero falar. Aí, irmãos, chegava um domingozinho, aí o Gutenberg já preparado, 3 horas da tarde, 2h45, já mandava o recado para mim, pastor, eu e a Ozeládia estamos orando por você. Irmãos, aquilo ali aquecia mesmo assim o coração de uma forma. Parece que nos momentos de tristeza, nos momentos onde o carro, a mula estava empancada,
Saber que tinha gente orando por mim revigorava a alma. Então, lembra disso. Nós não temos apenas necessidades financeiras. Nós temos muitas outras necessidades. E a solidão, que é a necessidade de gente, é algo que machuca aqui, ó. Tem que ter muita graça de Deus, tem que mergulhar muito no amor de Deus para não deixar a tristeza triunfar, porque o abandono dói. A ingratidão machuca. A ingratidão machuca, viu? Em quarto lugar, a cooperação, ou seja, o auxílio mútuo, fortalece a missão. E mais do que isso, Gutenberg, a cooperação fortalece o missionário. O missionário. Agora pense como o Onesíforo é importante aqui na obra missionária, né? Pergunto novamente quem é o Onesíforo. A gente não vai saber dizer. É da onde? Não vamos saber dizer. Era pastor de qual igreja? Piorou, não vamos saber dizer. Mas o que é que a gente sabe? Ajudou o apóstolo Paulo. Como? Reanimando. Como? Não se envergonhando. Como? Procurando. Como? Servindo. Como é que a gente pode resumir tudo isso? Uma palavra aí, Mariana, para a gente poder resumir isso. Reanimar, procurar, não se envergonhar, servir. Uma palavra que pode resumir todas essas 4 ações. Amor. Quando a gente ama o missionário sente o nosso amor. Por meio de ações, por meio das palavras, claro, por meio da ajuda financeira também, mas não só por isso, tá bom? A amizade fortalece o missionário e a gratidão dá longevidade e lucidez ministerial. Entendeu aí, Djalma, o que eu falei? Vou repetir aqui, tá bom? A gratidão dá longevidade ministerial. Qual o lance? O apóstolo Paulo, vou repetir, viu? O apóstolo Paulo sofreu muitas perdas na vida. Inclusive perda de gente. Agora, se ele focar nisso, se ele tivesse focado só nas coisas que ele perdeu, será que ele tinha ânimo? Será que ele teria ânimo para continuar, coragem e amor suficiente para continuar e ir até outros locais, desbravar outras fronteiras, pregar para outras pessoas? Não, ele teria sucumbido à tristeza. Ia chegar um tempo, quer saber, irmã Ivone, estou cansado. Ó. Eu acho que eu já trabalhei demais. Eu acho que, inclusive, eu já sofri demais. Deixa os jovens agora fazer o trabalho. Podia, Danilo, podia ter feito isso? Podia. Mas ele fez? Não. Para Paulo, sabe quando é que era a hora dos jovens? Só depois que ele morresse. O jovem pode trabalhar, mas eu só entrego o bastão de vez só no meu leito. Aí no meu leito eu entrego o bastão. Mas enquanto eu estiver vivo, eu vou servir. Então o que é que faz um coração desse ir longe? É gratidão. É pensar nas coisas boas. É encher o coração de sentimentos positivos. E não só isso, a gratidão não simplesmente dá longevidade ministerial, mas a lucidez também ministerial. Sabe quando o pregador já não fala mais coisa com coisa? Fulano, quando tinha 25 anos, pregava que só, mas agora com 60, não fala nada com nada. Pense na pregaçãozinha Ré Borocochô. Pense na pregaçãozinha Rézinha Pereba. O que é que aconteceu com aquele homem? Morreu, né? Só pode. Gratidão da lucidez. Muitos aqui acompanharam aí até as últimas do querido Russell Shedd. E o Russell Shedd, irmãos, viveu muito e o corpo daquele homem se deteriorou. Tá certo? Vocês entenderam, né? Ficou tão, baqueado que um dos últimos vídeos circulou na internet do Russell Shedd, ele já falava bem devagarzinho, bem lentinho, sem tanta força, mas as últimas palavras eram de encorajamento para a igreja. Tinha a esperança do evangelho nos olhos, na boca, na vida, no pulmão, ainda que fraco, mas no pulmão daquele homem. Isso é lucidez. Então aprendam
por favor, a cultivar a gratidão na vida de vocês. Deixa eu deixar aqui alguns desafios, então. Cuidado, viu? Cuidado com o individualismo. Eu tenho falado sobre isso, né? Tenho falado sobre isso. Aí toda vez que eu estou pegando o microfone para pregar, eu estou citando Setembro Amarelo. Olha aí a campanha contra o suicídio. Olha o que é que leva as pessoas a isso. E, na maioria das vezes, você vai ver que a solidão é um dos fatores que pesa muito para que as pessoas tomem essa decisão terrível, sem volta. Muitas vezes é um sorriso, é viagem, é muito filtrinho, lindinho, mas amizades superficiais. Superficiais. Onde as pessoas não sabem muito da sua vida, onde você não presta conta da sua vida. Recebi uma visita maravilhosa na minha casa, do Aristeu, e a gente estava conversando sobre isso, de quanto eu devo satisfação, onde a minha vida não é só minha, onde eu devo satisfação da minha vida. E essa satisfação que eu devo da minha vida não é uma coisa que agora pronto, agora eu tenho que ficar informando, agora cadê a liberdade? Não, não, não. É uma forma de amar e ser amado. É uma forma de amar e ser amado. Hoje mesmo no grupo aí da igreja, no WhatsApp, já tinha gente perguntando, cobrando satisfação da vida do Isaac e da Natália. Cobrando no bom sentido, viu, Azalário? E aí, como é que tá? Como é que tá a saúde? E a pressão? Você viu, Teninho, no grupo? Cadê a pressão? Já melhorou? Porque a nossa querida Natália está com a pressão meio ruim. E aí, como é que tá? E aí, o exame? Na Abigail já está vindo, está bem pertinho. Vamos marcar, a partir de tal horário, vamos marcar aqui. O que é isso, irmãos? É o contrário de solidão. Amém, irmão Caetano? É o contrário de solidão. Tem gente que se importa. É lindo isso, viu? Segunda coisa, outro desafio aqui. Abra os braços, receba esse desafio. Sustente a obra missionária como você puder sustentar. Sustente como você puder. O que é que você pode fazer? O que é que você pode fazer? Faça. Eu tenho muitos momentos bons para compartilhar com vocês. Muitos. Aqui que vivemos aqui. Eu me recordo, por exemplo, no dia em que o nosso querido missionário, né? Nosso querido amigo, missionário Ronaldo Fernandes, que veio para cá. E aí, irmãos, nós combinamos aqui, ele veio no sábado, pregou lá no Massapê, e domingo de manhã aqui. Pouca gente pregou domingo de manhã. Aí, à noite, nós levantamos aqui uma oferta missionária para o missionário. E, irmãos, e foi dinheiro, viu? E foi dinheiro. E que coisa maravilhosa poder abençoar dessa forma. Que coisa maravilhosa. Mas teve gente que não deu só dinheiro, não. Deu uma lembrancinha. Eu me lembro, por exemplo, a Micaele não está aqui, mas eu me lembro que a Micaele deu uma ruma de coisas das coisas que ela vende. Da Nestlé. Estou fazendo propaganda aqui, né? Das coisas da Nestlé. Chegou com um bocado de iogurte, um bocado de coisa gostosa que eu nunca nem tinha dinheiro para comprar na minha vida. Chegou lá, coisa boa. Me lembro aí, né? De umas guloseimas ali que aquela pessoa de vermelho trouxe lá para casa. Um manjar dos deuses, é assim que fala? Manjar dos... Rapaz, aí o missionário chega no canto, aí um traz um bolo, e aí é uma forma de dar um mimo, de dar um carinho. Como é que uma pessoa dessa não se sente amada? O amor, então, não concentra no coração, depois concentra no bucho, né? O missionário volta de Sobral com o bucho pelas tampas. O que é esse bucho grande? É o amor. É o amor dos irmãos. Então, sirva na obra missionária como você puder. Se você só pode orar, faça das suas orações as melhores orações pela obra missionária. As melhores. Se você só pode incentivar, incentive com mensagem no WhatsApp, ligando, mandando um oi pelo Facebook, fazendo o que tiver à sua disposição. Se você, pela fé, quer dar uma contribuição financeira mensal, amém. Faça. Sirva como você pode. Não tema, por favor, os bastidores. Na obra missionária, a obra missionária não é feita apenas daqueles que vão. É feito também com aqueles que ficam. Eu me lembro dos moravianos que tinham um projeto missionário assim.
queremos que a nossa igreja dê o dízimo para a obra missionária. Como é que é isso? Ele não estava falando de dinheiro. Ele estava dizendo que de cada 100 pessoas na igreja, 10 seriam chutadas da igreja para a obra missionária. 10. Essa era a forma. Muita gente está para servir. Eu nunca me esqueço de coisas pequenas, coisas pequenas que marcam a nossa memória. Marcam, por exemplo, a minha memória. De uma vez que o pastor Gleiston de Jesus foi meu pastor, gente da melhor qualidade, falando sobre a obra missionária, e o presbítero Yuri, muito meu amigo, meu primeiro amigo de toda a minha vida, 3 anos de idade eu já era amigo do presbítero Lúcio, éramos vizinhos, parede com parede colado, parede com parede, e ele falou: eita, pastor, essa palavra falou comigo, pastor. Deus tocou no meu coração, Ele está dizendo aqui no meu coração que quem é que é para a gente enviar é o Miguel, né? Todo mundo cai na gargalhada. Deus tocou meu coração, Senhor. É o Miguel que vai estar dizendo aqui no meu coração que é o Miguel. E todo mundo riu. E aí, sei lá, quase 10 anos depois, não é que era verdade, Miriam? Mas não é que era verdade? E ainda que a amizade, a brincadeira, aquela descontração, ele estava falando a verdade mesmo. E aquilo soou como um incentivo para mim. Soou como um grande encorajamento de que eu seria um dos próximos a sair da igreja no bom sentido. Graças a Deus, sair no bom sentido. Louvado seja o Senhor por isso. Quarta coisa, não despreze o serviço, qualquer que seja. Não esqueça disso em nome do Senhor. Outro desafio, não seja um fígelo. Está aí no versículo 15, ó. Não seja um fígelo. E também não seja um Hermógenes. Não deixe a ingratidão. Esquecer daquelas pessoas que contribuíram positivamente na sua vida. Seja em você ouvindo o Evangelho, seja pessoas que te receberam em casa para te dar um encorajamento, seja aquela pessoinha lá que deu a primeira Bíblia de presente para você. Não esqueça dessas coisas. A vida, irmãos, tem muita coisa ruim, viu? Este mundo é cruel. Se você não selecionar boas memórias, se você chegar aos 50, você vai chegar todo enferrujado, só guardando coisa ruim. Só guardando coisa ruim. Faça isso não, em nome de Jesus. Faça isso não. Não seja um fígelo, não seja um Hermógenes. Mas eu também deixo um último desafio aqui. Todos, repito, todos podem ser Onesíforo. Porque para ser um Onesíforo não precisa ser o cara mais inteligente do mundo. Para ser um Onesíforo não precisa ser a moça mais rica do mundo. Não precisa ser a pessoa mais sabida do mundo. Basta ser crente. Basta amar o próximo. Basta não se envergonhar. E não se esqueça, até o apóstolo Paulo, que foi o apóstolo Paulo, precisou ser reanimado. Até o apóstolo Paulo já andou borocochô, viu, Jaime? Já andou ali flertando com o desânimo. E aí, irmãos, a gente precisa de quem? Claro que a gente precisa de Deus. Mas muitas vezes, sabe como é que Deus vai falar para a gente? Sabe como é que Jesus vai aparecer para a gente? Através do seu corpo, que é a igreja. É o povo de Deus. Você está ali precisando na solidão de Jesus, aí vem quem? Não vem Jesus propriamente dito, vem quem? Vem o TNI. Olha aí, mas. Vem quem? Estou no leito, Jesus me visita, aí aparece que é a irmã Dulce com o Djalma. Eu quero ver Jesus, mas não aparece Jesus, aparece a Miriam junto com a irmã Ivoneide depois. Jesus aparece. Por meio de quem? Do povo dele. Todo mundo pode ser um Onesíforo. A forma como eu enxergo o Evangelho, Gutenberg, por meio do trecho em que nós lemos, é que eu conheço também um que foi abandonado, viu? Eu conheço um que foi abandonado. Que inclusive as últimas palavras foram as seguintes: Deus meu, por que me desamparaste? Eu conheço um que foi abandonado. Mas o abandono que Jesus Cristo Nazaré teve que enfrentar foi um abandono por causa do meu pecado. Foi por causa do seu também, Gutenberg? Foi? Eu sei que foi por causa do meu. O Gutenberg está dizendo que foi por causa do meu também. Será que foi por causa do seu pecado? Foi por causa do seu, Tani? Foi?
Foi por causa do seu, irmã Milka? Foi? Jesus foi abandonado por causa do seu pecado? O pai abandona o filho por causa dos nossos pecados. Jesus se faz maldito para que pudéssemos receber a justiça de Deus por meio da fé. A forma como eu enxergo o Evangelho por meio do trecho em que nós lemos, é que esse abandono gerou, ou melhor, trouxe para nós a misericórdia do próprio Deus. Foi por meio do abandono que Jesus padeceu, que eu pude encontrar misericórdia diante do Pai. E essa misericórdia foi o meio pelo qual Jesus me encontrou. E assim, parece que o Onesíforo está aqui ensaiando, ou melhor, ele está reverberando, ecoando aquilo que Cristo havia feito por ele. Paulo vai dizer, o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo? Misericórdia. Porque muitas vezes ele me reanimou. Não se envergonhou por eu estar preso. Ao contrário, quando chegou a Roma, procurou diligentemente até me encontrou. O que Onesíforo fez com Paulo é uma forma pela qual Cristo fez por mim, só que de uma forma muito maior, muito mais linda. O Evangelho é a forma de Deus nos encontrar. Quando o missionário é abandonado, ai daqueles que abandonam. Mas quanto mais o missionário é abandonado, até nisso, mais ele se torna parecido com o seu Senhor. Porque o Senhor sabe o que é ser abandonado. Pergunto, do que o missionário precisa? O missionário precisa de gente. Alguns dias atrás, finalizo aqui, um colega, me convidou para eu estar num estudo com o missionário Ronaldo. O missionário Ronaldo estava falando para a igreja dela pela internet. E eu tinha uma live para fazer, acabei a live e entrei lá para ver o missionário Ronaldo, matei minha saudade ouvindo ele, e é sempre bom ouvi-lo. E eles tinham dado uma cesta básica para a família do missionário. Mas sabe como é que foi a cesta? Não foi só uma cesta de arroz, de feijão. A igreja se movimentou para dar roupa para os filhos, renovar o guarda-roupa da esposa, mandar fruta. Não interessa o que eles fizeram. O que interessa é que cada um fez com amor. Um juntou, um fez a lista, um passou o recado, o outro foi no carro, a outra foi lá distribuir. Você está vendo como as formiguinhas se ajudam e cada um faz o seu trabalho? E é um missionário revigorado, honrado, reanimado. O missionário precisa de gente, viu? Muito mais do que uma carteira cheia e uma conta recheada, missionário precisa de gente. Como temos tratado o nosso pastor Manuel? É gente boa demais, irmãos. Como temos tratado o pastor Manuel? Sua querida, como temos tratado o nosso amado irmão Isaac, nossa amada irmã Natália. Tudo isso é a forma da nossa igreja olhar para esse texto e obedecer a palavra do Senhor. E mais do que missionários, todos nós precisamos de gente. Valorizem os cultos, irmãos. Se preparem para os cultos. Tem uns que se preparam tomando banho. Amém. Tem vezes que não dá para tomar banho. Venha mesmo assim. Venha com nhaca, a gente lhe quer. E eu tenho certeza que o Tenente vai lhe dar um cheiro no seu cangote. A forma como você se prepara para o culto é dormindo. Mas, pastor, me perdoe, vim de Fortaleza hoje, dirigi a tarde inteira no sol quente, estou morto. Aí você vem e dá umas cochiladas aqui, eu não fico chateado não, eu fico maravilhado. Como é que eu penso, irmã Gracinha? Como é que eu penso, irmã Terezinha? Fulano está só o cacareco de telha, mas veio, ó. Ó como é diferente. Que ele queria vir. Você pode se preparar para o culto dormir na tarde? Se prepare para o culto dormir na tarde. Se prepare para o culto orando antes de vir para cá. Abordei a irmã Ivoneide. Irmã Ivoneide orou por mim, irmã Ivoneide? Você orou pela pregação, irmã Ivoneide? A irmã Ivoneide, está orado. Toda feliz, está orado. Deixou de levar uma, né? Se prepare para o culto, né? Legal. Né? Se prepare. Amém, irmãos? Quero convidar cada um para que fique de pé e se una a mim em oração. Peço para que, quando você for saindo, fale com todos que você puder falar. Tá bom? Cumprimente, nem que seja piscando o olho aí, com todos aí que você tiver oportunidade de ver.
Valorize os cultos, valorize a igreja. A igreja não é programação. É mais do que isso, a igreja é gente. Amém? Feche os seus olhos e vamos orar juntos. Altíssimo Senhor, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por aquilo que o Senhor nos falou, o Senhor nos mostrou. Que o Senhor possa nos alegrar com a Tua palavra. Que o Senhor possa trazer alegria através da comunhão que temos um com o outro, da nossa relação, por favor. Que o Senhor não deixe o desânimo, a ingratidão, o abandono, a covardia fazer parte de uma das características dessa igreja, em nome de Jesus. Não deixa. Mas que cada um aqui seja um onesíforo, que eu seja um onesíforo. Que possamos cuidar daqueles que temos como missionários. Pastor Manuel, irmão Isaac, que possamos tratá-los, ó Deus, com amor, porque eles precisam do Senhor, mas sabemos também que eles precisam de nós. E nós precisamos deles. Ouve o nosso clamor, ouve a nossa oração, pois oramos humildemente em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Boa noite a todos. Não saiam daqui, dá pelo menos 5 piscadas para os irmãos. E você que está me acompanhando aí, não saia sem fazer o coração, tá bom?